Olá, eu sou o Chris Burns, seja bem-vindo ao The Network, o programa de perguntas e respostas sobre os temas que marcam a atualidade. Vejamos os títulos. Enquanto as equipas sonham com a conquista do Mundial do Brasil, as autoridades lutam contra a manipulação de resultados, um mercado no qual se gastam fortunas. Investigadores europeus dizem que já identificaram cerca de 200 jogos manipulados a meio da temporada este ano. Para o Mundial prometem apertar o cerco. Paralelamente, a UEFA tem as regras do chamado fair play financeiro, multando clubes pela prática conhecida como doping financeiro. Os clubes são obrigados a provar que têm as contas em ordem. Os críticos dizem que as regras de fair play são anticompetitivas, deixando a Europa com um oligopólio de grandes clubes que esmagam os mais pequenos. Juntam-se a nós, nesta emissão do The Network, a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas, Marc Tarabella, do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, Jean-Louis Dupont, advogado que luta contra as regras de fair play, Georges Grun, antigo jogador belga que disputou 3 campeonatos do mundo e é agora comentador de jogos da Liga dos Campeões. Obrigado pela vossa presença. Uma questão para os três. Começamos com o Marc. Estas regras de fair play tornarão o desporto mais são ou mais precário? O objetivo é tornar a saúde financeira mais sã, porque atualmente constatamos a existência de grandes contrastes na realidade dos clubes de futebol. Alguns podem endividar-se de forma exorbitante, não respeitando estas regras e formando uma casta de privilegiados do mundo do futebol. Depois existe um planeta secundário com clubes que vegetam. Claramente tentou-se criar uma regra de fair play que seja respeitada por todos em nome da saúde financeira desta prática desportiva. Desporto mais são. Jean-Louis, está de acordo? De todo, o fair play é uma boa palavra e todos são a favor de uma boa governação, mas na verdade as regras atuais colocadas em marcha pela UEFA nada mais vão fazer do que aumentar a diferença entre a elite europeia, composta por 15 clubes de futebol e as restantes formações. Vamos assistir ao desenvolvimento de uma verdadeira NBA que não se dá pelo nome. Jorge, como antigo jogador, o que tem a dizer? Julgo que se parte de um princípio de base que é tornar o futebol mais são, mas como toda a regra é suscetível de ser contornada. Julgo que precisamente as grandes potências do futebol encontrarão soluções para contornar certas regras, mas o objetivo decisivamente é tornar o futebol mais saudável. Existe também a questão da competitividade. Como conciliar competitividade e fair play? O futebol é uma empresa, um clube de futebol é uma empresa que tem de ser rentável. Como todas as empresas. Mas o objetivo é promover o desporto, a ética, principalmente junto dos jovens, os valores que o desporto transporta. Atualmente o dinheiro é a lei, é o que se pretende colocar em causa modestamente. Jean-Louis, é o dinheiro que faz a lei? O facto de o dinheiro ser lei não vai terminar com a regra atual, bem pelo contrário. Fala de competitividade, julgo que queria falar de concorrência. Sim, as regras europeias de concorrência para todos. A regra atual é pura e simplesmente uma interdição de investir que vai consagrar ou fossilizar a estrutura existente em benefício de grandes clubes da atualidade. A somar a isso, nenhum clube novo a entrar no mercado poderá conquistar um lugar ao sol. Fala-se de oligopólio. Jorge, acredita que as coisas vão evoluir nesse sentido com as regras do fair play financeiro? Como antigo jogador, alinhei pelo Sporting de Anderlecht e julgo que, infelizmente, os países pequenos irão sofrer com o monopólio dos grandes clubes. Creio que não encontraremos uma pequena equipa de um país pequeno numa final da Liga dos Campeões. Jean-Louis, estas regras de fair play não irão desencorajar a inflação dos salários dos jogadores? Se quiser desencorajar uma inflação dos salários dos jogadores, é preciso colocar em marcha o que chamamos de teto salarial. Limita a massa salarial que pode ser dispensada por cada clube, mas não limita os investimentos. Assim, não interdita a novos atores a possibilidade de tentar conquistar um lugar entre os grandes. Resumindo, há uma má escolha.
Outra questão relacionada com a limitação aos 45 milhões de euros por ano que o proprietário de uma equipa pode dispensar. É muito baixo? Este solo deveria ser mais elevado? É preciso ter em conta o investimento que é feito e em que sentido, com que objetivo é feito. Não se deve limitar o investimento se este tem como propósito o desenvolvimento de uma cidade ou de um bairro. É o caso do Manchester City, por exemplo, onde vai renascer um bairro inteiro. Quando existe um projeto que vai além do investimento puro em jogadores e no merchandising, por que não? É preciso poder examiná-lo claramente, ponderar tudo e deixar de se focalizar num número que pode parecer mágico. Falamos de manipulação de resultados. Por que é que, aparentemente, estas regras não são suficientemente fortes para desencorajar os jogos manipulados? Jorge, começamos por si. Infelizmente conheci no Mundial dos Estados Unidos um jogo dos oitavos de final contra a Alemanha, onde esta seleção foi claramente favorecida. Lamentavelmente, vivemos sempre este tipo de problemas e continuamos a experienciá-los. Continua a existir esta espécie de proteção das grandes sociedades futebolísticas. Então quer dizer que é impossível erradicar o fenómeno. O que pensa disto, Jean-Louis? Uma das chaves é regular o tipo de aposta que as casas de apostas desportivas através da internet podem propor. Quando num jogo da Taça do Rei em Espanha, o Real Madrid joga contra uma equipa da 4ª divisão, em que uma das apostas possíveis é o minuto em que o Real vai marcar, isso deixa a porta aberta a truques, porque contra o Real estarão a jogar elementos que não recebem o salário há vários meses. Marc disse que os jogos viciados são uma grave infecção que corrói o desporto a todos os níveis. Até que nível? Pergunto eu. A nível europeu, a proporção de jogos viciados duplicou nas últimas temporadas. Acontece sobretudo nas divisões inferiores, onde é mais fácil manipular os jogos, porque existem menos câmaras e menos espectadores. Quando um jogador, um dirigente, um árbitro for manipular ou influenciar o resultado de um jogo, são precisas sanções exemplares e que não possa estar envolvido com um clube de outro país ou continente. Para lutar contra o problema, mencionaram-se as câmaras. Não seria tempo da FIFA obrigar à instalação de câmaras de televisão em cada jogo, Jean-Louis? Julgo que se trata de um debate completamente diferente. Isto é um debate verdadeiramente desportivo que é muito interessante, mas que para mim não tem nada a ver. Nas apostas criminógenas, a título de exemplo, se permitíssemos apostar em 4 jogos de 4 grandes campeonatos em conjunto, não seria possível manipular 4 jogos do campeonato no mesmo dia. Jorge, o que pensa? São precisas câmaras, penas mais pesadas? Como lutar contra este problema? Não, julgo que as sanções, por enquanto financeiras, que a UEFA e a FIFA propõem para o fair play financeiro não afetarão muito as grandes potências financeiras do mundo do futebol. O que é preciso, talvez, é adotar sanções desportivas para a Liga dos Campeões, por exemplo, retirando pontos, como se propôs. Julgo que isto terá mais impacto do que as sanções financeiras. A FIFA disse que queria controlar os fluxos financeiros que envolvem os jogos do Mundial. Está confiante na eficácia desta ação, Marc? Sim, porque graças, por exemplo, à FederBet, que é um organismo europeu dos operadores do setor das apostas, podemos aperceber-nos da existência de fluxos anormais em alguns encontros. E como o Jorge Grun recordou em 94, é possível que o jogo Alemanha-Bélgica tenha sido manipulado pelo árbitro. Os jogos do Mundial são provavelmente menos manipulados, mas é preciso mesmo assim haver vigilância. Não é inútil, porque existem factos do passado que revelaram que pode haver tentativas nos jogos da fase final. Marc, obrigado a todos. Chegamos ao final deste programa. Obrigado por acompanhar o The Network.